Fala galerinha, boa tarde, tudo tranquilo? Vamos retornar nossas atividades, né? Depois desse curto recesso. Bom, essa semana nossa aula será gravada, certo? E o assunto da semana é exatamente vamos falar sobre os hormônios, ou seja, vamos falar sobre o sistema endócrino, tá bom? O sistema endócrino é exatamente o responsável pela produção dos hormônios, tá bom? Então, antes de começar, vamos começar aqui com três perguntinhas. A primeira é o seguinte: você sabe onde os hormônios são produzidos? Então, ouve-se muito falar dos hormônios, né? Mas muitas vezes nós não sabemos onde esses hormônios são produzidos. Onde será que são produzidos? E na verdade existem diferentes tipos de hormônios, né? Onde será que esses hormônios são produzidos? E será que esses hormônios fazem em nosso corpo? Qual é a função de hormônios? Né? Muitas vezes nós ouvimos falar de hormônios, mas nós não sabemos qual a função deles, né, no nosso corpo. E o que acontece com o nosso corpo quando levamos um susto? Então, muitas vezes nós estamos fazendo alguma coisa e temos um susto, levamos um susto. O que será que ocorre com o nosso corpo? Será que acontece algum tipo de reação interna no nosso corpo quando a gente sofre esse susto? Então vamos tentar responder essas perguntas, certo? No decorrer da nossa aula de hoje. Então vamos lá. Primeiro vamos entender, né? Já respondendo lá uma daquelas perguntas, né? Os hormônios eles são produzidos por glândulas endócrinas e são lançados no sangue, tá certo? Então eu perguntei lá onde os hormônios são produzidos, né? Então quem produz esses hormônios, os diversos tipos de hormônios, são as glândulas, certo? As glândulas endócrinas e são lançados no sangue. A gente vai ver por que esse hormônio são lançados no sangue, tá bom? Então, olha só, nós temos alguns tipos de glândulas. Nós temos a hipófise, nós temos a tireoide e também temos as glândulas paratireoides e as suprarrenais, certo? Todas essas são glândulas endócrinas, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, né? Aqui nessa imagem nós temos algumas, né? Mostrando aqui onde estão localizadas algumas dessas glândulas, tá certo? Hipófise, tireoide, certo? As paratireoides, suprarrenais, certo? Todas elas são glândulas endócrinas. Então, a hipófise, né? Aqui na parte do nosso sistema nervoso central, certo? As glândulas tireoide, as paratireoides, né? Que ficam aqui próximo das tireoides. As suprarrenais, aí, né? Próximos aos rins e pâncreas. E nós temos aqui também, né, mostrando aqui os ovários da mulher e os testículos, no caso do homem, né, que também existem outros hormônios que são produzidos lá, né, que a gente falou desses hormônios quando nós falamos dos sistemas genital masculino e feminino, né? Muito bom. Então, o pâncreas, certo? Na verdade, é uma glândula mista, certo? Por que mista? Porque ela lança o suco pancreático no intestino e lança no sangue um hormônio chamado insulina. Então ela tanto vai lançar no sangue, certo? Como também lança o seu suco pancreático no intestino. Então por isso ela é chamada de uma glândula mista. Tá? Vamos falar um pouquinho agora de algumas dessas glândulas, especificar algumas delas, tá bom? Vamos iniciar falando da hipófise, certo? Então, a hipófise está ligada lá ao hipotálamo, certo? E produz hormônios que estimulam outras glândulas. Então, a função da hipófise é produzir hormônios para estimular outras glândulas, certo? Então, além do hormônio do crescimento, certo? Tem também o hormônio antidiurético, que é o ADH, da prolactina e da ocitocina, certo? Então, a hipófise, certo? Vai produzir hormônios que estimulam outras glândulas, tá certo? Então, todos esses hormônios que vocês estão vendo aí são produzidos lá na hipófise. Bom, nós temos ainda aqui, ó, aqui mostrando, né, o hipotálamo, tá certo? Certo?
E os neurônios, eles vão levar os impulsos até o hipotálamo, certo? Os neurônios são as células nervosas, certo? Certo? Neuropótese e a ocitocina no sangue, capilares, né, que são os vasos bem fininhos, certo? E a ocitocina, ela é muito importante porque ela que estimula as contrações na hora do parto, tá certo? As contrações do útero. Então, a ocitocina é um hormônio produzido apenas quando as mulheres estão grávidas, tá bom? Que é exatamente para ajudar, auxiliar nas contrações do útero na hora do parto, certo? E também vai auxiliar a secretar o leite durante a amamentação, certo? Então, são hormônios produzidos nas mulheres apenas durante a gravidez. Vamos falar um pouquinho agora, gente, da glândula tireoide, certo? Ela está localizada na frente da traqueia, como mostrei para vocês naquela imagem, certo? E produz os hormônios tiroxina e o triiodotironina. Tironina, na verdade, né? Esses hormônios vão estimular o consumo de oxigênio pelos órgãos e, por consequência, liberam, né, o calor no organismo, certo? Então, aqui, ó, quando a atividade da tireoide está alterada, observamos o hipertireoidismo ou o hipertireoidismo, o hipotireoidismo, tá certo? Então, pode ter o hipertireoidismo ou o hipotireoidismo, certo? Quando ela pode estar alterada das duas formas, ou hiper ou hipo, tá bom? E é muito comum pessoas que têm essas atividades alteradas, elas ficarem com um inchaço nessa região aqui do pescoço, tá certo? Então, o mau funcionamento da tireoide pode ser causado por falta de sais de iodo, certo, na alimentação, e provoca um aumento no volume dessa glândula. Como a glândula está localizada aqui, né, por trás, na verdade, na frente da traqueia, certo? Então, essa região aqui, ela fica muito inchada, tá certo? E a pessoa que tem essa alteração, conhecido como bócio ou papeira, tá bom? Então, o que pode causar esse mau funcionamento dessa glândula é exatamente a falta de sais de iodo, tá bom? Então, para resolver esse problema, o que foi que os governantes, antigamente, né, não foi agora, fizeram? Eles implementaram no sal, esse sal de cozinha, esse sal que a gente utiliza em nossa casa, eles implementaram nesse sal exatamente os sais de iodo. Por quê? Porque esse sais de iodo, ele está presente apenas em peixes ou frutos do mar, certo? E geralmente são frutos do mar que estão em águas profundas. Então não são de fácil acesso para as pessoas mais pobres, mais carentes, tá bom? Então, para que as pessoas não adoecessem, né, com esse mau funcionamento da tireoide, foi colocado esses sais no próprio sal de cozinha. Por quê? Porque o sal de cozinha é uma coisa que todo mundo utiliza, tá bom? E isso resolveu bastante esse problema, né? Hoje, praticamente, é muito pouco, né, os problemas causados por esse mau funcionamento, mas ainda existe, tá bom? Muito bem. Então, as glândulas paratireoides, nós temos as glândulas tireoide e temos as paratireoides, certo? São 4 pequenas glândulas que ficam por trás da glândula tireoide, certo? Então, por trás das glândulas tireoide tem 4 glândulas, são as paratireoides, certo? Elas produzem o paratormônio e esse hormônio vai exatamente regular a quantidade de cálcio no sangue. Então, a quantidade de cálcio que nós temos no nosso sangue, ela tem que ser regulada, ela não pode ser em excesso, também não pode ser em falta, tá certo? Lembrando que o cálcio é muito importante, por exemplo, na formação dos ossos, não é isso? Quando a taxa de cálcio de sangue, no sangue diminui, essas glândulas são ativadas e retiram o cálcio dos ossos e da urina e lança no sangue. Então, olha que interessante, né? Ela só vai ser ativada, essas paratireoides só são ativadas, certo? Quando há uma diminuição na taxa de cálcio no sangue, certo? E eles vão retirar de onde esse cálcio? Eles retiram dos ossos e da urina, para colocar no sangue para regularizar essa quantidade. Coisa interessante, né? Então temos aí as glândulas paratireoides, são essas 4 glândulazinhas, né? E temos aí a glândula tireoide que está exatamente por trás, né? As paratireoides estão exatamente por trás dessa glândula tireoide, tá bom? Aí as glândulas paratireoides.
e aí a traqueia. Temos ainda, gente, as glândulas suprarrenais, certo? Então elas também são chamadas de adrenais e localizam-se acima dos rins. Como elas estão acima dos rins, por isso que tem esse nome suprarrenais, tá bom? E tem duas partes. Aí, os rins e as glândulas acima dos rins, né? Elas são divididas em duas partes. Aí a glândula suprarrenal, localizada aqui, ó. Aqui, esse aqui é os rins, esse órgão parece um feijão, caroço de feijão. E em cima temos as glândulas suprarrenais, tá certo? Então nós temos duas partes. Temos o córtex, que produz hormônios que controlam a taxa de sódio, de potássio e de água no organismo. Então, gente, o controle, na verdade, do nosso organismo é exatamente feito pelos hormônios. Então, já respondo lá uma das perguntas do início, né? Então, os hormônios têm essa função, né, de fazer esse controle, né, da taxa de algumas substâncias do nosso organismo. Como, por exemplo, o sódio, como o cálcio que a gente já viu, o potássio, a água. Então, o sódio, o potássio e a água é controlado pelo córtex. O córtex que é exatamente uma das duas partes dessas glândulas adrenais ou suprarrenais, tá bom? E temos ainda a medula. Nós temos aqui o córtex e temos a medula. São as duas partes dessas glândulas. A medula produz a adrenalina, certo? A adrenalina é um hormônio que vai preparar o nosso corpo para enfrentar situações de perigo, certo? Então, por exemplo, nós estamos super tranquilos. Geralmente, quando nós temos o susto, nós nos assustamos, certo? Nós criamos uma coragem que parece que a gente não sabe de onde vem aquela coragem, certo? Então, aquela coragem, né? Aquela vontade de agir naquele momento é exatamente resultado, né, do lançamento da adrenalina, certo? No nosso sangue. E quem lança essa adrenalina é exatamente a medula, que é uma das partes das glândulas suprarrenais. Então, a adrenalina é exatamente o hormônio que vai deixar você preparado para qualquer coisa, para fugir, para lutar, tá certo? E produz efeitos semelhantes ao do sistema nervoso simpático. Temos ainda o pâncreas, certo? O pâncreas é uma glândula mista, como eu já falei lá no início, certo? Uma glândula mista, certo? E ela vai lançar o subpancreato do intestino e lança a insulina no sangue, certo? Então elas têm essas duas funções, tanto o suco pancreático, certo? Que vai auxiliar a digestão, como também a insulina, que tem várias funções que a gente vai falar agora quais são essas funções, certo? Então, qual seria a função da insulina? Exatamente ajudar a glicose, né, que está no sangue a entrar nas células, certo? Nós já falamos em um outro momento que para que as células produzam energia, elas precisam de glicose, né? Glicose de oxigênio, certo? E quem auxilia essa glicose a entrar dentro das células é exatamente a insulina, tá bom? Então, olha só, o pâncreas ele também produz um outro hormônio, que é o glucagon, certo? E o glucagon ele tem um efeito que é contrário da insulina. Então, qual seria esse efeito? É promover a transformação, certo, do glicogênio, que é um tipo de açúcar, certo, armazenado no fígado, em glicose, que é lançado no sangue, tá certo? Então, o glucagon ele vai exatamente fazer com que haja uma transformação desse glicogênio que está armazenado lá no fígado, certo? Transformar esse glicogênio em glicose para ser lançado no sangue, tá bom? Beleza. Então, o pâncreas ele tem uma função muito importante, certo? Se, por exemplo, esse pâncreas ele houver algum problema com o pâncreas, ele deixar de produzir insulina, ou se produzir, por exemplo, essa insulina em quantidades pequenas e suficientes, ou se as células deixarem de reagir à insulina produzida, a glicose vai se acumular no sangue e sua taxa aumentará, certo? Então, quem vai fazer esse controle é exatamente a insulina, né? Então, se, por exemplo, o pâncreas ele para de produzir essa insulina, ou se está produzindo pouco, o que vai acontecer? Né? Um acúmulo de glicose no sangue. Então, esse aumento, esse acúmulo de glicose no sangue, ela não pode ocorrer, certo? Quando ocorre isso, certo? Aí nós dizemos que o indivíduo ele está com uma doença chamada de diabetes mellitus, tá certo? É exatamente esse acúmulo de glicose no sangue. Por isso que essas pessoas precisam
Tem uma série de cuidados, inclusive, em alguns casos, né? Eles precisam a, que seja inserida a insulina de maneira artificial, né? Já que o seu pâncreas não está trabalhando. Se, por exemplo, não for tratada a diabetes, ela pode provocar perda de visão, feridas na pele, problemas cardíacos e também renais. Então, o tratamento, né, consiste em simplesmente estar monitorando o controle e monitorar e controlar essa taxa de glicose no sangue, certo? E aí fazer esse controle, né, se houver um excesso de glicose, faz o controle com a injeção de insulina, né? São pequenas injeções que são aplicadas, certo? Ou até muitas vezes uma dieta, certo? Ela já controla também. Essa dieta deve ser uma dieta que evite alimentos ricos em açúcar, né? Alimentos ricos em açúcar ou também ou alguns alimentos que se transformam depois, né, em glicose, como por exemplo os carboidratos, né? Os carboidratos, as massas, elas depois no nosso organismo elas vão se transformar em açúcar, certo? Então, na maioria dos casos, o controle é feito apenas com a dieta, né? Com a alimentação correta, uma alimentação que não seja, por exemplo, não tenha exageros em relação aos açúcar, tá certo? Beleza, gente? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido direitinho o conteúdo, tá bom? E na próxima semana nos encontramos novamente. Façam uma atividade. Na sexta-feira a gente faz a correção. Tenham todos uma boa semana. Até mais.